mais que Camanducaia pudesse dar um... Que Maurílio pudesse... Maurílio foi ídolo, cara. E já ali, passou encerrando... Eu queria entrar no assunto polêmico, Roberto, agora. Mais polêmico. O presidente do Vila Nova deu entrevista pro Brasil todo, dizendo que o Náutico foi sacaneado passado a questão de manipulação de resultados. Isso aconteceu, isso te prejudicou, isso prejudicou o Náutico. Qual é a tua avaliação sobre isso? Você, em uma outra entrevista, comentou comigo que percebia coisas estranhas. Que coisas estranhas eram essas e o que você pode finalizar o pensamento ou a opinião sobre esse caso? Olha, veja só, essa questão aí de manipulação, ele prejudica inclusive as casas de aposta, né? Inclusive as casas de aposta, os sites, essas o popular quebra-banca, né? Empresas aí. Quebra-banca. Só que, veja só, isso entra, rapaz, em duas situações que é preciso ter muita reflexão. Primeiro delas, o caráter de quem faz isso. Porque você treina com o grupo, você vai concentrar com o grupo, você almoça com o grupo e você trai todo mundo por uma vantagem quantia financeira, né? Sua. É complicado. Segunda coisa, né? Isso vem, veja só, o caráter do ser humano, nós não vamos buscar desculpa para mau caratismo em nada. Não tem. Certo? Mas isso é uma brecha. E o amadorismo que ainda paira dentro do futebol abre. Eu vou te dar um exemplo. Algumas equipes de campeonato, quando você vê isso numa Série B, numa Série A, meu amigo, vai mexer lá embaixo para você ver a realidade. Isso. Então, por exemplo, existem equipes profissionais que disputam campeonatos profissionais e sequer pagam um salário mínimo ao jogador. Ele abre a brecha ali para o jogador... Estaduais em regiões menos... Se você pegar a segunda divisão do campeonato pernambucano, que tem mais ou menos 16 clubes, já teve um pouco menos, mas eu acho que é nessa faixa de 16 clubes, você vai ter, cara, 5 de 16 ou 6 que tem uma folha de pagamento de 50 mil. Tudo! 50 mil deve ser 1/3 do salário de um jogador de uma Série C. De uma Série C. Tá? De uma Série B. Com certeza. Né? E muitos não pagam salário. O que acontece? Ele dá ao jogador talvez uma ajuda de custo, de passagem, essa coisa toda, pro cara ter a vitrine. O cara aventurar a vida são dele. poucos jogos também, né? O calendário é curto. Não, porque o que acontece é o seguinte, cara. Ele vende a oportunidade. Você vai jogar um campeonato pernambucano. Tem poucas oportunidades. Cara, aí acaba... se tem uma frase que ela serve para o futebol, o sol nasceu para todos, mas a sombra é de muito poucos. A realidade do futebol é 95% dos atletas de futebol ganham até um salário mínimo. 95%. Neymar é 0,0000. Bota mais uns 5 aí, 1%. Aí todo mundo acha que é Neymar. E não é. Acha que todo mundo é Neymar. O clube não paga o salário. Certo? Ou alguns que pagam atrasam o salário. Meu velho, as contas não atrasam, não. É verdade. Vários pais de família, né? E uma das coisas que se espelham, que é a coisa mais equivocada do mundo, o cara que pensa desse jeito. E tem gente que pensa desse jeito. Chega assim e fala, mas o Flamengo atrasa salário. Porque eu vi o Cruzeiro atrasou salário. Meu filho, o cara que tá no Flamengo, no Cruzeiro, ele ganha de 700 mil. Com um mês ele segura 6 meses. Ele ganha 400 mil, ele ganha 300 mil. O cara que ganha R$2.000, meu amigo, ele não pode, meu velho. Atrasar. Aí ele não recebe. O que é que ele faz? Ele se vira nos 30. É correto? Não é. Claro que não é. Então, bicho, isso é um negócio muito sério. E a raiz do problema é muito mais embaixo. Não é lá em cima, no futebol de elite, no futebol de Série A, é no futebol lá de baixo, do campeonato regional, da segunda divisão, o cara lá do Acre, de Rondônia. Eu tenho amigos
treinadores não tenham autorização, mas em off aqui eu te dou vários nomes, entendeu? E vai conversar com eles. O cara disputa campeonato, por exemplo, segunda divisão do Pernambucano, né? Você já disse isso. Mas tem outros. O cara vai, você tem na primeira fase a melhor defesa do campeonato. Vai pro mata-mata, tu leva 4 gols num jogo de um time que se classificou... Na Bacia das Almas. Como pode isso? Isso pode acontecer. Vai olhar os gols. Verdade. E aí o cara fala, é futebol. Futebol é 11 contra 11. É muito complicado. Eu queria voltar para a declaração do Vila Nova e relacionada ao Náutico. Você, numa entrevista lá no Jogo Certo, você falou de coisas estranhas. Relata um pouquinho isso, Roberto. Qual a tua análise sobre essa situação? Olha, veja só. Quem pode relatar melhor isso aí e viveu todo o contexto é o Diógenes, presidente. Porque ele conversou muito comigo. Eu não tenho base de provar, certo? Então não adianta eu levantar uma situação dessa. Agora, existem coisas que você fica desconfiado. Existem coisas que você fica desconfiado, entendeu? Você treina que tem que estar numa posição. E quando você leva o gol, você não está naquela posição, né? Às vezes acontece desatento. Você tá vendo, beleza, né? Você tá vendo, mas você não pode quando falar, isso se repete, é complicado. Quando o presidente do Vila Nova se referiu ao Náutico, foi no jogo contra a Chapecoense. Eu não era mais o treinador do Náutico, era dado. Sim. E, muito mais do que o presidente da Chapecoense, salvo engano, o Cook deu declarações pesadíssimas e citou não só nomes. nesse jogo, né? Na temporada. E citou nomes. Então é complicado, cara. Eu acho que levantar esse assunto agora... Levantar não, esse assunto está sendo investigado. Está sendo investigado pelo Ministério Público. Vai dar um freio de arrumação. Para quem faz achando que estava fazendo a torta e a direito, que não ia ter fiscalização, não ia ter investigação, não ia ter toda essa concentração de mídia, porque quando a mídia entra na coisa, quando a imprensa entra, o jornalismo entra para tentar trazer à tona para a população, os caras dão uma freada, os caras veem que... Eu canso de falar para atleta. Isso é recente ou já existia há muito tempo? Eu acho que tem coisa de pelo menos... de Judas. Olha, eu acho que pelo menos há 2 anos. Quando essas casas de aposta ficaram mais famosas, né? Esse boom de aposta. Eu não sei, existiu, né? Você sabe onde é que eu acho que aumentou essa força? Quando as apostas elas eram no resultado do jogo. Quando começou a botar mais opções. Então é muito explícito. Como é que você vai levar um frango? Você vai fazer um pênalti? Você vai, não é? Como é? É mais subjetivo. Cartão amarelo. É um monte de coisa. Quem vai tirar a caneleira? É um monte de coisa. Aí é muito difícil. É complicado.